Este programa é livre para todos os públicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E digo para você, Peter, e a cada um, com muito mais responsabilidade agora. Eu tenho pensado muito nos dias que antecediam essa palestra, essa pregação, o quanto é importante, mas responsável, exige, para falar desse mistério de Cristo, depois da grande visita que a Canção Nova teve de Deus, buscando o nosso fundador, é como se o Espírito Santo dissesse para nós agora: Canção Nova, pregue com coragem, pregue com desassombro, como o profeta pregava. E eu peço essa graça para nosso Deus, como o Monsenhor um dia pediu para Deus, não o dom da pregação, a eficácia da pregação, a eficácia da palavra. É esta graça que eu peço, não somente para mim, mas para todos da comunidade Canção Nova. Se você trouxe a Bíblia, ou você que acompanha pela sua casa, por todo o sistema de comunicação, sistema Canção Nova de comunicação, no livro de Mateus, de São Mateus, capítulo 3, Evangelho de São Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 1. O tema desse dia: voltai a mim de todo o coração. É um tema então é um tema querigmático, é um tema de conversão. Conversão quer dizer mudança de vida, mudança de mentalidade. Biblicamente, daqui a pouco nós vamos, e o Peter trouxe na animação, o filho pródigo, nós vamos ver nessa parábola, que essa volta para a casa do Pai, voltai a mim de todo o coração, ou seja, voltai com a sua inteligência, voltai com a sua vontade, voltai com todo o teu ser, com teus desejos, voltai de coração, voltai na verdade, porque é um chamado de Deus. Deus, Ele, enquanto você estiver vivo, enquanto eu estiver ainda nesse caminho, nesta vida, Ele não vai deixar de chamar. Então, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Pois foi dele que falou o profeta Isaías ao dizer: voz do que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vemos aqui o profetismo do maior profeta, que o próprio Jesus disse, seu primo, João Batista, São João Batista. Aquele que pela sua pregação e pelos seus ensinamentos, conjugado com testemunho de vida, preparou o caminho à primeira vinda de nosso Senhor, aquela vinda onde Jesus, que se fez carne, o verbo eterno, veio na história, se colocou na história, se fez homem, sem deixar de ser Deus. Foi João Batista que teve essa missão, de preparar esse caminho, de aplainar as veredas, de tornar retas as veredas. Quando eu estava nessa passagem,
eu não teve como não pensar do grande João Batista que o Brasil teve e que agora o céu tem. No nosso pai fundador, o padre Jonas Abib. Quantas vezes aqui, nesse rincão, ele bradou aos nossos corações essa necessidade do arrependimento, a necessidade de voltar a Deus de todo o coração, na expectativa da segunda vinda de Jesus. E essa inspiração, essa moção do Espírito, esse profetismo do Padre Jonas não pode morrer no coração dos seus filhos. O desejo da volta de Jesus, o clamar, o pedir para que o Senhor retorne, precisa ainda existir na boca e no coração de uma canção nova, essa profecia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque essa profecia incendeia o coração a nos voltarmos a Deus. Há muitos anos atrás, quando eu escutava esse profeta desses tempos, o João Batista desses tempos, quando eu ouvia ele falar e pregar com aquela ousadia, com aquela coragem, mas com muito amor, com muito carinho, sobre a vinda de Jesus, incendiava a minha alma, e provocava em mim um desejo pela minha conversão, um desejo para deixar a vida velha. Não me causava medo, nunca me causou medo, muito pelo contrário, era uma alegria que a alma experimentava, e com isso experimentava a força de Deus para buscar, para voltar de todo o coração ao nosso Deus. A partir desse arrependimento que o Peter trouxe na animação, e a partir disso que eu quero partilhar com vocês, a respeito da necessidade da conversão. Mas o que é conversão? Os mestres espirituais, os grandes mestres espirituais, os doutores da igreja, principalmente Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, eles falam de três conversões, ou três conversões. Alguns mestres espirituais vão falar de 3 etapas da vida espiritual, dessa conversão necessária para nós. A primeira conversão é naquele momento em que a pessoa ela conhece a Jesus. Conhecimento bíblico quer dizer experimenta Jesus. Quantas vezes o Padre Jonas pedindo o batismo no Espírito Santo, e a pessoa experimentava essa graça da efusão, ela tinha um encontro com Jesus, ela experimentava o amor de Deus, ela fazia a experiência, não era de maneira intelectual, mas era experiência viva com uma pessoa. É a partir dessa experiência então, que a pessoa ela pode dar o seu acesso a Deus, e fazer por livre vontade uma adesão a Jesus, a pessoa que ela está conhecendo. Essa aqui é a primeira conversão. Ela pode acontecer de inúmeras oportunidades, modos na nossa vida. Muitas vezes as pessoas fazem essa experiência num tempo de dor, quando a doença visita a sua família, quando você perde alguém, quando você está passando por uma grande dificuldade no plano material, relacionamentos, enfim, quando há uma dor, muitas pessoas fazem experiência a partir desta dor.
desse sofrer, desse sofrimento, dessa perca. Mas lembrando que tudo é ação da graça de Deus. Deus, Ele utiliza, porque Ele é Deus, é onisciente, sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas, Ele sabe o momento de tocar aquela pessoa. E se a pessoa ela estiver aberta e desejosa pela ação de Deus, de cooperar com a graça, então acontece essa primeira conversão. Mas entenda bem, não é simplesmente deixar certos comportamentos. A primeira conversão, você precisa, além da adesão a Jesus, adesão àquilo que Ele nos ensinou. Você precisa obedecer agora os mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos. Você precisa começar a obedecer a palavra de Deus, os mandamentos da igreja, os seus deveres de Estado. Isso é chamado a primeira conversão, ou seja, quando a pessoa abandona a amizade com o pecado grave. Aqui acontece a primeira conversão. Porque do contrário não há. A pessoa deixei lá a bebida. Isso é muito, isso não é difícil. Deixei de matar, deixei com adultério, tudo bem, deixou um pecado mortal, mas se você não adere, se você não obedece, não quer viver os mandamentos, por exemplo, o católico precisa ir na missa aos domingos, deixou aquela bebida, deixou aquela pessoa, deixou o pecado mortal, e falta um dia, e falta outro domingo, você não se converteu ainda, não houve a primeira conversão. É abandonar a amizade com o pecado mortal. Essa ainda é a primeira conversão. É estaca zero. Não significa ainda que estamos salvos, que nós não corremos perigos e chegamos à santidade. Não. Esta é a obrigação de todo batizado, deixar o pecado. Porque senão não vai ter amizade com Deus. Como eu vou ter amizade com Deus se eu não deixo o pecado? Se eu continuo amigo, se eu tenho ainda um relacionamento, eu não quero deixar, os pecados de estimação. Continuo desejando mal por uma pessoa, isso é pecado sério, é pecado grave. Continuo nas fofocas, continuo nas coisas erradas deste mundo. Eu nem vou ficar falando de pecado aqui. Mas a conversão é deixar esse mal. Por quê? Senão eu nunca vou chegar à amizade de Deus. Eu nem começo ainda a vida espiritual, a vida da graça. Nem iniciamos ainda o processo de conversão. Porque sem a graça santificante eu sou inimigo de Deus. Eu não amo a Deus. Se eu não estiver em estado de graça, não há a virtude teologal da caridade na minha vontade, então é impossível de amar a Deus, impossível de amar as obras de Deus, impossível de amar as pessoas. Então, a primeira conversão é essa onde a pessoa abandona a amizade com os pecados graves, dá início ao caminho que a teologia chama de vida da graça. Começa, inicia. Por isso o Peter falou por umas 3 vezes, busque um sacerdote, vai se reconciliar com Deus pela confissão, é ali que a pessoa recupera a graça santificante, e com ela a virtude teologal da caridade. Aí eu começo, olha só, o processo de querer amar a Deus e de ser amigo de Deus. Essa é a primeira, foi o que o filho pródigo fez, está lá em Lucas
15, a partir do versículo 11, aquele filho que pede a herança ao pai, abandona a casa do pai, vai para lugar distante, diz a palavra, quer dizer, quem está em pecado está distante de Deus, mesmo estando dentro da igreja, ele está distante de Deus. É esse sentido. Então ele estava distante, gastando toda a fortuna, ou seja, gastando a graça de Deus, esbanjando, preferindo uma vida de prazer, de comodidade, de facilidade, não de luta. Mas diz que quando ele começou a passar fome, ele cai em si. Esse cair em si já é um arrependimento, já é o exame de consciência, já começa a existir uma contrição necessária para a nossa conversão acontecer. Então ele volta para a casa do pai. Isso aqui é a primeira conversão. Então olhe para a tua vida, você que nos acompanha agora, olhe para a tua vida. Você já entrou na conversão? Não significa porque você vai ao grupo de oração, que você frequenta, que você vai à Santa Missa, mas você precisa ver já a partir do seu casamento, vocês estão vivendo segundo a vontade de Deus? Eu nem vou entrar aqui por pormenores, nós precisaríamos de um acampamento todo. Mas tem muitos cristãos achando que pode levar a vida de qualquer jeito. Há muitos cristãos que estão vivendo, uma normalidade que o mundo ensina. Há muitos cristãos que, eu posso evitar filho, eu posso ter relação antes do casamento, eu posso isso, eu posso aquilo, e vai na missa. Não significa que você está convertido. Você não viveu ainda a primeira conversão. Se eu não fizer uma adesão aos mandamentos da lei de Deus, nem deu início ainda à minha vida espiritual, eu estou perdido já estou condenado. Santa Teresa vai falar, você nem entrou na primeira morada ainda. Então é preciso romper, meus irmãos. Precisamos retornar para casa, como o filho pródigo. Esse é o tempo de voltar para casa, a casa do Pai. Não tenha medo mas se eu for desse jeito, eu vou perder os meus prazeres, eu não posso isso. A questão nós vamos entender daqui a pouco, a partir da segunda conversão. Que a verdadeira alegria não está no prazer pelo prazer, não está na vida fácil, não está na vida sem a cruz. A segunda conversão, quando nós somos tocados pela graça, então, a graça está em nós. Deus começa então a mudar o coração dessa pessoa. A pessoa, ela já não quer mais pecado, não somente o pecado mortal. Ela não se preocupa com, isso é pecado, isso não é o pecado. Ela não quer mais ofender a Deus em hipótese alguma. Aqui a segunda conversão já é aquela pessoa que não quer o pecado venial. Ela já começa a lutar contra os pecados leves. É uma ação da graça. Para isso precisa começar uma vida com Deus. É preciso ter vida de oração. Quantas vezes ouvimos do Monsenhor Jonas a necessidade da oração, a necessidade de orar com a palavra, a necessidade de buscar Jesus na Eucaristia, de adorá-lo na Eucaristia, o Santo Rosário, porque é uma ação da graça. Não tem graça sem oração. Aqui eu já estou falando de uma graça atual,
A pessoa em graça santificante, que ela recebendo as graças atuais por uma vida de oração e uma vida sacramental, ela já não quer nem o pecado leve mais, ela não quer ofender a Deus, e já não é medo do inferno, ela quer dar um passo a mais no amor a Deus, ela quer agradar a Deus, ela quer crescer numa amizade com Deus. Lembrando que tudo é a ação da graça, mas a graça é necessário, a graça atual é preciso vida de oração, é preciso escuta da palavra de Deus, é necessário você ter uma vida sacramental, com todas as disposições interiores necessárias. Não é simplesmente confessar, não é simplesmente buscar a Eucaristia, tem que confessar, mas precisa existir toda uma preparação, disposições, precisa existir fervor e ardor por querer receber o sacramento. Os mestres de vida espiritual vai dizer que isso dilata o coração da pessoa, quando há disposição. E eu vou então buscar o Senhor, eu recebo as graças, e aquelas graças, elas produzem o seu efeito necessário, para eu crescer nesse amor a Deus a cada dia. Meus irmãos, quando a gente começa a crescer na amizade com Deus, as coisas erradas, você vai deixando naturalmente. Por quê? Porque a graça de Deus está trabalhando em você. O homem velho vai perdendo as suas forças, e não tem outro modo, não tem outro caminho de mortificar esse amor próprio em nós, doentio, esse homem velho, a concupiscência, se não for por meio de uma vida intensa de oração, ou seja, uma intimidade com o Senhor, uma vida sacramental, que é intimidade com o Senhor, é uma união com Deus. Já, não somente a pessoa ela quer deixar os pecados veniais, ela começa a lutar agora contra as imperfeições, até as imperfeições, porque você quer agradar a Deus. Os maus costumes, mesmo não sendo pecado, mas você não quer mais, você quer agradar a Deus em tudo, não agradar os homens. Eu não trabalho para agradar os homens, eu não vou para a missa para agradar os homens, eu não vou estar em relacionamento, praticar algo de caridade com os doentes, como o diácono Nelson dizia pela manhã, aos pobres, para as pessoas verem, e para eu sentir bem. Não, é para agradar a Deus. Já não há um relacionamento comercial, de interesses para com Deus. Não é medo de ser castigado, é uma necessidade da alma, porque a alma foi feita para Deus. Santo Agostinho disse muito bem sobre isso. Nós fomos criados por Deus e para Deus, e só vamos experimentar esse descanso em Deus. Aquela linda oração de Santo Agostinho: a minha alma vai continuar inquieta enquanto não repousar em Deus. E para repousar em Deus, eu preciso ter essa amizade com Ele, amizade pela graça que me dá, amizade pelos sacramentos e por essa vida de oração, que une a alma com Deus. Oração é isso, é o encontro de duas almas, encontro de duas pessoas, é um olhar, é um pensar em Deus. A alma que está nessa segunda conversão, ela começa a pensar em Deus todo momento, a lembrar que Deus caminha ao seu lado. Então você entra na presença de Deus, e como você sabe que você está na presença de Deus, você não peca. Acho que é um padre que conta isso, um santo, um casal de namorados, que faziam os seus erros, os seus pecados da carne. E um dia ele falou
Por que você não faz pecado nessa praça aqui, cheio de... Não, seu padre, aqui está todo mundo vendo. Aí ele explicou para ele, pois então, lá nos seus esconderijos, no seu quarto, Deus está olhando e vendo tudo. A alma que busca esse encontro, essa conversão verdadeira, ela não quer mais magoar o coração de Deus. É amor, não é temor, é amor. É um santo temor, mas não é medo. Eu quero agradar a Deus, eu faço para agradar a Deus, eu estou pregando para agradar a Deus, eu vou rezar para agradar a Deus, eu vou acordar para agradar a Deus, eu vou me deitar para agradar a Deus, eu vou me relacionar com os irmãos para agradar a Deus, não é para agradar a mim mesmo e agradar o outro. E como ele está sempre na presença de Deus, ele evita todo tipo de pecado, até as imperfeições. Esse é o momento da segunda conversão, que nós precisamos pedir para Deus estar pelo menos nessa conversão já. É o momento onde começam as práticas das virtudes. Sem práticas de virtude não tem vida santa. Mas é aqui que recebemos a graça de Deus, a graça atual, para movimentar todo o organismo sobrenatural, para eu atuar sobrenaturalmente, atos sobrenaturais, atos meritórios. É nesse momento que Deus capacita a eu perdoar a pessoa que fala mal de mim, a não reclamar do frio, a não reclamar da política, a não reclamar da dor, a não reclamar do sofrimento, a não reclamar de uma perca. Eu não vou ficar murmurando, eu vou praticar ali a paciência, a virtude infusa da paciência. Eu vou praticar a humildade, não vou ficar caindo na vaidade, querendo o poder, querer ser famoso. Eu vou matando esse homem velho de mim, essa soberba, e vou praticando a humildade, a não falar de mim, a não falar dos meus, a não falar nem bem nem mal, a não querer se aparecer mais. É um momento é nesse tempo que eu vou crescendo nessas virtudes necessárias da mansidão, todas as outras virtudes que eu preciso, da fortaleza, da mortificação, da conformidade com a vontade de Deus, na obediência. Eu me conformo com a vontade de Deus. Deus, o Senhor quer me visitar, e hoje a minha família está sendo visitada por Deus. A minha esposa está enferma. Mas eu disse, da minha boca não vai sair nunca um murmúrio, mas louvor a Deus, a gratidão. Vê em tudo a mão de Deus. Você se conforma com a vontade de Deus. Você aceita. Se está acontecendo, perdeu o emprego, você se conforma, você não reclama. Ao contrário, São Paulo vai dizer, em tudo dai glórias a Deus, em tudo dai graças a Deus. Chorei muito quando eu vi o meu pai, fundador, Monsenhor, no velório. Mas eu louvei a Deus. Deus quis levá-lo. Então preciso me conformar com a vontade de Deus. Seja feita, o Senhor quer a morte, eu quero também. O Senhor quer a vida, eu quero a vida. O Senhor quer a doença, então eu quero a doença. Esse é o tempo da segunda conversão. Então você começa a buscar a mortificação do sentido e das paixões. Também, se eu fosse falar as 11 paixões e todo sentido, nós precisaríamos de muito tempo aqui. Mas é nesse período, porque você vai rezando, você vai matando a sua vontade própria. Você começa a viver para Deus, para agradar a Deus. Você começa a perceber, não é o meu gosto, então você renuncia a esse gosto, a sua satisfação.
É uma alma mais generosa nesse tempo. Você começa a buscar, eu vou me mortificar, porque é pela mortificação que eu vou crescer em santidade e união com Deus. Então a mortificação já não é pesada. O jejum, você mortificar a língua, deixa de falar. Até eu estou falando coisas lícitas, coisas boas, mas eu não preciso falar aquilo, então eu não falo, eu ofereço. Você começa a mortificar a tua vontade, você contraria a tua vontade, e isso vai mortificando as paixões, mortificando os seus sentidos externos, mortifica o olhar. Se uma pessoa te leva a pecar, então você não olha, você oferece para Jesus. Esta é a segunda conversão. Você percebe que o prazer não é um meio, o fim, o prazer é um meio. Por exemplo, a comida, ela não é o fim, o prazer não pode ser o fim. Eu não como porque eu estou com fome, eu não como porque me dá prazer, eu como porque eu tendo mais força, eu vou poder melhor servir a Deus. E o prazer está no meio, mas não na finalidade. Você come para agradar a Deus. São Paulo vai dizer isso: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então você não se deita porque você quer descansar, você deita para a glória de Deus, para você se levantar melhor e no outro dia servir melhor a Deus, servir melhor os irmãos, as almas. Essa é a virtude da reta intenção. Mas é preciso você crescer, senão você não percebe isso. Eu não estou dizendo, eu estou falando de maneira muito simples, aquilo que é linguagem teológica, como o Monsenhor nos ensinou. Eu aprendi tudo isso com o Monsenhor Jonas, de maneira simples. Hoje eu aprendo com grandes tratados teológicos, ascética e mística, mas a prática, vendo a vida do Monsenhor Jonas, a mortificação, a prática da humildade. Eu vi ele praticando humildade, diante de humilhação. O silêncio, o sofrer sem reclamar. É a partir daqui que você vai tendo mais desejo de amar a Deus. Você vai desapegando das coisas que passam. Já não é tão sacrifício. Não é tão dificultoso deixar aquilo que passa. Você deixa de ver que não tem tanto valor um carro, os bens materiais. Você não começa a colocar o seu coração naquilo. Mas em Deus, a alma começa a buscar as coisas do alto, aquilo que São Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículo 1, buscai as coisas do alto. É as coisas do alto que preenche, são as práticas das virtudes que nós temos que buscar. Isso é coisa do alto. Você tem que buscar o sacramento, você tem que buscar a confissão, a Eucaristia, e usar aquilo que passa como um instrumento para te levar à grande finalidade, que é a vontade de Deus. O desapego vai dando-se. Você percebe que a fama é um nada, é um esterco, como diz São Paulo, é um lixo. Não é a riqueza que vai satisfazer a minha alma, não é o poder, não é a saúde, mas somente Deus, é a amizade com Deus. E isso eu vi muitas vezes na vida do Padre Jonas, a amizade com Deus. Eu gostaria muito na minha lápide, se Jesus não voltar antes, tivesse escrito: um homem amigo de Deus. Morreu na amizade de Deus. É isso que preenche o nosso coração. Isso é voltar de todo o coração a Deus.
não é fazer as coisas dele. Isso não quer dizer nada. Conhece aquela passagem do Evangelho? Jesus, eu preguei no teu nome, eu expulsei demônios. Jesus falou: eu não te conheço, vai para o fogo do inferno. É nesse tempo que você começa a fazer exame de consciência. E eu quero deixar aqui o segredo de todos os santos: não durma sem fazer o exame de consciência. Você que está me vendo agora, não durma sem fazer o exame de consciência. É muito simples. Passe o seu dia com Deus, passe com o Espírito Santo, ou seja, dá uma olhadinha desde o momento que você levantou. Você já acordou agradecendo a Deus porque Ele preservou sua vida à noite? A minha filhinha de 6 anos já faz toda a oração completa dia da manhã. É grande, mas ela já fez ela decorar. Agradecer à noite, agradecer por ter feito cristão, agradecer porque te mantém a vida, agradecer por tudo aquilo que Ele te preservou de mal. Oferece o dia, oferece as obras, ou seja, os pensamentos, as ações e as obras para a glória de Deus. Já de manhã vai consagrando, oferece o seu dia que vai ser para a honra de Deus. Então você vai fazer bem feito as coisas, santamente. Faça o exame de consciência. 5 minutinhos você vai fazer. Aqui você é perdoado dos pecados veniais. Num bom exame de consciência, você é perdoado até do pecado venial. Do mortal não. O mortal você tem que procurar o sacerdote. Deixa aqui, abre parênteses. Se você pecou mortalmente um tipo de pecado 5 vezes, você tem que falar: eu pequei 5 vezes. Não pode falar: eu pequei contra isso somente. É um ensinamento aqui, tá? Fecha parênteses. Começa a ter as disposições interiores para receber o sacramento, a Eucaristia. Você já não vai de qualquer jeito na Santa Missa. Você não vai por ir na Santa Missa. Você não vai ficar conversando. Você não vai chegar atrasado. Você não vai sair correndo. A alma quer Deus, a alma quer viver o mistério do sacrifício, a alma quer comungar e quer fazer ação de graça, então ela vai gastar tempo com Jesus. É ali que Jesus vai transformando o nosso coração, é ali que Ele vai arrancando os nossos vícios e colocando, incutindo e infundindo em nossa alma as virtudes dEle. Conversão é isso, se conformando com Cristo, que é o homem perfeito. Conversão é chegar um dia como São Paulo: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Eu tenho os sentimentos de Cristo, eu tenho a humildade de Cristo, eu tenho a mansidão, a paciência, a simplicidade, eu tenho as virtudes do Cristo. E na Eucaristia, de maneira muito especial, no momento da ação de graça, porque nós estamos com Deus em pessoa, não é somente espiritual, é fisicamente. Jesus está em nós naquele momento. Os doutores, eles deixam esse ensinamento. Eu sei que para muitos é impossível, pelo menos 30 minutos ficar na ação de graça. Já vejo padres, um padre Paulo Ricardo, fica 10, 15 minutos, o tempo, mas lembre-se que você tem Jesus, veio te visitar, é ali que Ele quer substituir as nossas misérias pelas perfeições dEle, é ali que acontece o que Ele prometeu: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim, eu nele. A vida de Cristo vai crescendo em mim. Isso é voltar de todo o coração para Deus. Isso é mudar de vida. Não é por nós, porque nós não temos capacidades para mudar nada em nós. Fundamento bíblico, quando os apóstolos: mas Jesus então é impossível salvar. Jesus é impossível mesmo, para os homens é impossível, mas para Deus é possível.
É por isso que precisamos ter vida de oração e sacramental. Jesus disse em João 15:5: sem mim nada podeis fazer. Meu fundador ia dizer: nada quer dizer nada. Só pecado sem a graça de Deus, só miséria nós podemos produzir. Nenhum bom pensamento podemos conceber se não for a ação da graça. Por isso que Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer: quem reza se salva, e quem reza muito, cortaram, né, um pedacinho, quem reza muito se salva, quem não reza já está condenado, porque Jesus não vai dar as graças atuais necessárias para os atos sobrenaturais. Então, se você quer voltar de todo o coração para Deus, você tem que voltar de todo o coração, inteiro, uma vida de oração entregue a Ele, uma obediência aos seus mandamentos. Nem vou conseguir falar ainda a terceira fase, né? A terceira conversão, mas penso que essas duas etapas já tem muito material para você ficar sem dormir essa noite, se você quiser. Dormir com esse barulho. Não tem como eu não lembrar do Monsenhor Jonas. Não tem como eu não ter saudade do meu pai. Que eu devo tudo que eu aprendi com ele. A busca de santidade, a maneira de corrigir sem corrigir. Ele fez isso comigo no Japão, sem me corrigir, mudou um defeito gravíssimo que eu tinha, sem me corrigir. Ele me ensinou a voltar para Deus. Eu desejo que a Canção Nova ensine vocês agora a voltar para Deus. Mas nessas conversões que eu falei, deixar o pecado. Não basta frequentar a Canção Nova, a sua paróquia, se você não rompe com o pecado. Se você não endireita as veredas da sua vida. Volte enquanto é tempo. Deixa o mal enquanto é tempo. Aonde vai levar aquele 1 minuto de prazer que você tem? O que vai te dar? Mas a cruz vai te levar para o céu. O sacrifício, o dizer não, mas sempre com a ajuda de Deus. Nós não vencemos o homem velho, nós não venceremos o mundo e o demônio, os 3 inimigos da alma. Não temos condição, não temos força para isso, a nossa vontade é fraca, a nossa inteligência é cega, nós precisamos da graça, nós precisamos, como o Monsenhor Jonas nos ensinou, a pedir o Espírito Santo. Você quer? Sim ou não? Então fique em pé. Peter vai nos ajudar. Eu já peço para que você, diante da palavra de Deus, feche os teus olhos. Você aqui, você em casa. E agora fale o que está no seu coração para Jesus. Não precisa formular palavras, orações. Não, é o que está na sua alma, a sua verdade. Onde há verdade, há humildade. Onde há humildade, Deus manda a graça. Eu sou fraco, Senhor. Eu preciso do Teu Espírito. Eu sou pecador, Jesus. E se não fosse a Tua graça, Senhor, eu cometeria toda espécie de pecado, Senhor. Porque eu sou fraco. Porque há más inclinações em mim, Senhor, que precisa lutar, que precisa de luta, que precisa de esforço, mas é a Tua graça que me dá essa força, Senhor.
derrama o teu Espírito Santo. Peça agora, levante os teus braços e vai pedindo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. A canção vai nos ajudar, mas faça a tua oração agora. O Espírito quer derramar os dons dele. Ele quer derramar uma compulsão de coração, uma contrição na alma. Vem, Espírito Santo de Deus. Hino do meu ser, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, do meu Senhor. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser.